Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa do Grupo Equation que visa valorizar a carreira de engenharia. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. Nosso objetivo aqui é conectar a carreira de engenheiros inspiradores, justamente mostrando através do nosso convidado, né? E o convidado aqui que a gente tem hoje é um pouco grande, tá? O currículo é longo, viu, Paulo? Vai ter que dar uma acelerada aí. Vou dar uma resumidazinha, mas ele começou na Sul-América. Não na Sul-América que você está pensando, né, na parte de medicina, né? Mas na parte de teleinformática, né? Na parte de rádio. Correto. Né? Rádio micro-ondas. Rádio micro-ondas. Depois ele passou para Ford em Recife, em Pernambuco, né? Que tinha a fábrica da Ford aqui. Essa aí foi novidade, que teve Ford aqui, eu nem sabia Nem disso. eu sabia, né? A gente que está mais novo. E ele foi para a área de manutenção, né? Fez a carreira na área de manutenção, depois foi para a área de embalagens, né? Fez a virada de chave aí na carreira quando ele foi para a área de gestão, né? Fez inclusive mestrado também na parte de gestão. E depois ele foi para a carreira aí também na parte de acadêmica, né? Então ele ficou décadas e décadas aí. São mais de 37 anos de carreira, né? Oh. Então já passou um bocado aí. Tem mais anos de carreira do que a gente tem de idade, então assim, tem que respeitar. Demais, né? Aí foi crescendo, trabalhou, enquanto estava dando licenciatura na faculdade, né, ensinando, ele também estava trabalhando tanto na manutenção, quanto depois um tempo com projeto também, né? Então era 8 horas por dia ali, no dia, horário comercial, no trabalho e na noite ali, dando ensino, né? E depois ele foi escalando a parte corporativa até virar diretor em si da parte da faculdade, né? Então ele começou a tracionar também como é que implementa novas faculdades ali, né, na parte privada. E por fim foi para a área de tecnologia aí, de pesquisa com o Instituto de Tecnologia que tem no nosso estado, né? E hoje ele é conselheiro aí do ITEP, que é justamente o Instituto de Tecnologia de Pernambuco. É muito prazer, viu, Luiz? Prazer é meu, obrigado pelo Patrício, convite. né? Como Luiz, chama? não, Patrício, né? Eu ainda comecei errado, nada né? contra o Luiz, mas que sempre me chamaram de Patrício, ficou. Se me chama de Luiz hoje, eu acho estranho. Mas já acabou a entrevista, já resumiu tudo. Paulo resumiu muito bem, Patrício, mas vamos começar, né? Você estava falando ali nos bastidores a importância que foi para esse seu início de carreira o curso técnico. Conta pra gente aí como é que começou isso. Isso aí foi fundamental. Por que eu fiz curso técnico? Porque naquela época, a minha geração, ela queria começar a trabalhar mais cedo para adquirir independência. Eu não queria ficar até 26, 27 anos, dependendo de pai e mãe, né? Então, a coisa mais fácil que você tinha que fazer, ou você pegava um emprego comum, ou você pegava um emprego que exigia uma competência específica, uma habilidade específica. E aí surgia a possibilidade do curso técnico, né? Que foi o primeiro ano da escola técnica na cidade universitária, foi exatamente nesse ano que eu entrei. Lá funcionava no DERB, na época chamava ETFPE, Escola Técnica Federal. Hoje ele é IFPE, mas né? Foi Cefet e tudo mais. Eu fiz o curso de telecomunicações lá e, em paralelo, eu fiz o de eletrônica, né? E o curioso disso aí é que, inclusive, assim que terminei o curso técnico, eu entrei na Sul-América Teleinformática, que trabalhava com a parte de rádio micro-ondas digital. Era a mesma Sul-América do plano de saúde, né? Agora que derivou, ficava em frente à Gerdau. E entrei no curso de engenharia da Escola Politécnica, da UPE. A princípio eu ia fazer eletrônica. Seu curso técnico foi eletrotécnico, né? O curso técnico foi telecomunicações. Telecomunicações e eu fiz a parte eletrônica. Entendi. Né? Então eu ia fazer naturalmente, até por sequência, o curso de engenharia eletrônica, mas na época você entrava no ciclo básico e depois decidia. Aliás, a federal era assim, lá eu passei pela eletrotécnica, depois eu mudo quando estiver lá na frente. Só que aí foi que eu vi o seguinte, eu entrava, o pessoal começava... Você entra numa fábrica, eu já estava trabalhando numa fábrica, e quando você está numa fábrica, ela não quer saber se é microvolt ou 13.8 kV. Você de eletricidade, ela vai lá e resolve. Né? Então, peraí, o curso de eletrônica, o curso técnico já dá uma base excelente para a gente. Então, já que eu conheço a parte de eletrônica, então vamos fazer eletrotécnica, porque aí você abre o campo, inclusive o campo de oportunidades. Você pode trabalhar tanto na área como engenheiro eletrônico, como engenheiro eletrotécnico. Então, teve essa vantagem. E o curioso, por exemplo, na minha turma de 50 alunos que começaram a eletrotécnica na Poli, 48 eram técnicos. Um trancou o curso e foi fazer curso técnico, disse, não, eu vou fazer, depois eu volto, não estou conseguindo conversar com vocês. Ele disse, não, mas você aprende ao longo do curso. Não, não vou aprender não, nesse detalhe não. E realmente é diferenciado. E, inclusive, eu acho que existe um paradigma interessante na área. Não, vamos incentivar o ensino técnico, porque as pessoas começam a trabalhar mais cedo e nem vão ligar
depois para a área de curso superior. É o contrário. Na hora que você começa a fazer curso técnico, aí que você tem interesse em continuar, para continuar se aperfeiçoando. Por quê? Porque o mercado exige isso. Então você faz o técnico, aí você faz o nível superior, aí depois você faz uma graduação lato sensu, você faz um mestrado, como eu optei, alguns vão fazer doutorado. Hoje em dia, antigamente o doutorado levava só para quê? Para você gerar um artigo, que é até incentivado isso, né? Gerar artigos para você publicar e sair em revistas com avaliação A, por exemplo, da CAPES. Mas hoje começa a mudar um pouco isso e aproxima o doutorado também da parte prática. Então, hoje os doutores, professores estão desenvolvendo a parte teórica em si, as suas teses, e passam também a criar empresas derivadas desse conhecimento. Ou seja, o conhecimento que você desenvolve não vai ficar num livro lá na estante, mas vai gerar uma empresa. Então, isso é essencial para o desenvolvimento do país. Principalmente na área de tecnologia, na área de STEM, como falam, né? E aí se inclui as engenharias da área de exatas. Como eu estava dizendo ali com vocês, o pessoal diz que é exata, mas na verdade a área de exatas não é exatas, é de aproximação. A gente aprende tanto a aproximar as coisas para que as coisas deem certo, porque nada é exato na natureza, né? Não existe as CNTPs da física, como fala. Você faz o projeto, você faz uma simulação. Limite tendendo a zero aí. Pronto, por aí você tira. Pronto, perfeito. Se tudo você calcula como limite tendendo a zero, isso é uma aproximação, tá certo? Então você tem que saber exatamente aonde você vai aproximar para que, de repente, não haja um arco voltaico de uma parede para outra, uma ponte não caia. Ou como saiu essa semana, acho que foi na Índia, não me recordo agora, que fizeram uma curva numa ponte lá de 90 graus. E só enxergaram depois que estava concluído. E aí não tem mais como correr. Ou seja, você tem que ter essa visão, tem que acompanhar. Isso aí é no detalhe, é a aproximação. Que é o grande problema que eu acho hoje em dia, fala-se muito da hype da IA, né? Inteligência artificial. Mas esse problema eu acho que já começou bem lá atrás. Como você falou, teve uma época que eu voltei a parar de projetos. Eu tive que projetar algumas fábricas aqui. A parte elétrica, né? Algumas a gente até comentou. Caprite, Metales, lembrei agora, que tem em frente à Vitarella. A própria Gerdau, na parte 256 kV. Tive que rever isso aí, todo o processo, porque é completamente diferente. Mudou 13.8 para 256, muda completamente as variáveis. Você tem que ir na minúcia, por quê? Porque se você serrar ali, você já no curto-circuito simplesmente por ligar, né? E aí, acabei perdendo o que eu estava raciocínio. Não, sobre a IA. Tudo bem. Oi? Sobre a IA, que você ia comentar. Sim, sobre a IA. Então, na época de projeto, por exemplo, eu comecei a entender melhor aquele raciocínio que diz, olha, antes só do que mal acompanhado. Por quê? Porque a área da gente, não só a área técnica em si, a área de engenharia mais técnica, é muito carente de mão de obra. E olha, eu estava na parte de projetos de engenharia em 2014. De 2010 a 2014. Eu voltei para a área de engenharia fazer projeto. Então, eu já tinha dificuldade em conseguir gente preparada para poder me ajudar nos cálculos. Né? Porque como é que você faz um projeto? Você tem um engenheiro-chefe, então entra o cliente, que muitas vezes não sabe o que quer. Isso, eu quero a minha fábrica funcionando. Então você vai ter que ver tudo que vai ter colocado lá, tudo que ele vai colocar, todas as máquinas, todas as potências, as interações que existem entre elas, o quanto de variação ela aguenta, né? Então você tem que olhar qual a variação que a máquina aguenta, a variação da rede, e a nossa rede às vezes não é muito estável, né? Às vezes você tem que colocar um equipamento que possa estabilizar essa rede, e você tem que levar tudo isso em consideração. Então vocês montam o arcabouço e você tem todo o corpo técnico ali para te dar apoio. Então você dá as orientações e cada um vai fazer seus cálculos. Mas lá atrás, por exemplo, e começaram a surgir esses sistemas de cálculo, então você colocava a tensão, colocava a corrente, né, definia a temperatura e ele já dava a você exatamente o calibre dos cabos que você ia utilizar no projeto, né? Isso é fácil, é ótimo, isso agiliza bastante. Mas quando você abdica, uma coisa é você delegar, outra coisa é você abdicar, né? E as pessoas, quando vêm a facilidade, elas tendem a se acomodar com ela. Então ele bota o nível de corrente, bota o nível de tensão, bota a temperatura, as condições ambientais, a máquina calcula. Mas se você esquece de ver o detalhe, ela erra também. Então às vezes chegava o técnico para mim, quando trazia, eu disse, o que é isso, rapaz? Isso é uma aberração. Chama ele cá. Você não notou, não? Não, como é que você fez isso aqui? Eu botei atenção, botei a corrente, tal. Sim, mas você analisou isso aqui? Eu analisei, e aí, isso aqui? Não está achando isso aqui um pouquinho grande, não? É 10 vezes o que deveria ser. Não, mas foi a máquina. A máquina, não. A máquina nem é burra, nem é inteligente. Ela é reflexo de quem está na frente. Você está abdicando disso aí. Então, isso lá atrás. Começaram os sistemas. Imagina hoje que você pode perguntar tudo a uma IA
que eu acho o nome é inadequado, não é inteligência artificial, né? Devia ser alguma outra coisa, porque ela aprendeu com aquilo que foi disponível na internet ou que você levantou do banco de dados, né? E na hora que você abdica disso para ela, se você não sabe aquilo que está perguntando, você não tem condição de avaliar a resposta. E aí é complicado. Aí é complicado. Né? É como você, por exemplo, entrar numa biblioteca cheia de livros de engenharia elétrica. Não, está aqui, está cheio de livros. Eu sou engenheiro elétrico. Não, você não é engenheiro elétrico. Você está com livros de engenharia elétrica. Agora, se você não souber utilizá-los, é a mesma coisa da IA. Então, isso é preocupante hoje em dia. E até dentro disso, Patrício, trazendo um pouco sobre o que tu estás falando, das dificuldades que você já enxerga hoje em dia com essa formação em engenharia, formação técnica de maneira geral, né, que tem, claro, a tecnologia que vai ajudar muito, mas que precisa de pessoas competentes para usar essa tecnologia. Com o paralelo da tua formação em si. Você falou que passou por curso técnico, teve a faculdade em si. Como é que você se preparou? O que é que você acha que na sua época tinha de bom que poderia estar sendo agregado hoje, que fez você, por exemplo, iniciar a carreira na engenharia na Ford, por exemplo? Eu acho que você tem que correr atrás, né? Às vezes a gente fala que a oportunidade é importante, mas se a oportunidade surge e você não está preparado, você perde ela. Então, eu entrei na área de eletrônica, fiz escola técnica, porque eu gostava disso aí. Eu mexia em equipamento, queria saber o que é que tinha dentro, como é que funcionava, por que aquilo piscava, por que a TV abria, como é que se formava aquilo. Então, quando você gosta, fica mais fácil, né? Então, para mim era normal, num período de férias, eu pegar alguns livros e eu estudar, antecipar aquilo que vai ser dado no semestre seguinte. E aí ficava muito mais fácil, porque quando chegava na aula, ou então eu estudava antecipadamente... Mas isso era uma iniciativa sua ou todos os alunos faziam isso? Não, essa era minha, realmente. Eu tive excelentes colegas na sala. Então, um puxava o outro, né? Mas era importante por quê? Porque você mira o mercado de trabalho. Eu acho que essa é a questão principal, que e complica muito hoje em dia, não só na área de engenharia, mas em qualquer área. O verdadeiro vestibular não é aquele que você fazia na minha época e nem é o Enem. O verdadeiro vestibular é o mercado. Ponto final. Então, hoje você está na seguinte situação. Não faltam pessoas formadas na área de engenharia e não faltam empregos na área de engenharia. Agora, falta gente capacitada para ocupar a vaga de engenharia. A equação aí que não é exata, né? Tem vaga, mas não tem... Exatamente. Tem na época da Ford, por exemplo, eu jamais imaginei... Né? Eu jamais imaginei ser professor. Nem esperava para isso. Achei que não tinha a mínima vocação para isso. Até porque eu era tímido, né? Mas quando eu estava na Ford, por exemplo, a gente recebia excelentes alunos, escolhia o currículo e tudo mais, era fácil escolher. Eles tinham muito conhecimento teórico, mas eles não conseguiam aplicar. Ele não conseguia desenvolver aquilo. É como se tivesse a cabeça cheia, fosse a biblioteca, mas ele não conseguia transformar isso em resultado. Então você tem que fazer todo um preparo em cima disso. Certo? E muitas vezes ele tinha o conhecimento, não sabia botar na prática, mas tinha um ego muito inflado, né? E aí até o motivo pelo qual eu acabei indo para a área de gestão de pessoas, não, a área de mestrado em administração, até porque no Brasil, não posso dizer lá fora, embora aconteça também lá fora, o destino do engenheiro é acabar como gestor, naturalmente. E a gente, ao longo do curso, não é preparado para isso. Até porque o próprio fato de você estar fazendo engenharia, você é muito matemática, é física, é máquina, é projeto, né? Só que a gente morre aprendendo a lidar com pessoas, né? Você vai ter um grupo que vai ser subordinado a você. E muitas vezes são de gente qualificada também, muito qualificada. Um técnico eletrônico, ele é uma pessoa muito qualificada. E de acordo com a tecnologia que ele mexa, ele vai ficar muito mais qualificado. E aí é que as pessoas muitas vezes confundem. O fato de você estar como gestor, seu gerente de manutenção, gerente da área de eletrônica, gerente da área mecânica, você tem que saber mais do que o seu subordinado, que é um técnico. E não é assim, né? Você tem que se munir de pessoas que são muito melhores que você naquela área específica. Por quê? Porque ele está o dia a dia dele é checando a máquina, analisando uma máquina, fazendo projeto. Então você começa naturalmente a passar a ter gestor, a ter a visão global, enquanto o teu técnico ele tem a visão específica naquilo. E é preciso administrar muito bem isso daí. Porque o que acontece muitas vezes, o gestor, se não tem a devida segurança, o engenheiro ou o gerente de manutenção não tem a devida segurança, ele acaba não contratando o melhor técnico da área a fim de se proteger. Não, porque se ele for bom demais, ele vai tomar minha vaga. Isso é muito comum de acontecer,
né? Mas ao contrário, o próprio Henry Ford sabia disso. Eu não quero saber mais do que ninguém, eu quero saber quem sabe. Quem sabe trabalha comigo. Né? É essa a questão. O gestor, de uma forma geral, de qualquer área, seja engenheiro ou não, ele tem que ter essa visão do maestro da orquestra. Né? O maestro não sabe tocar piano direito, não sabe tocar violino, não sabe tocar violão, não sabe tocar nada. Mas ele sabe organizar todos para gerar harmonia. Então, é essa a questão. E na área técnica em si, o próprio técnico ele compete com o engenheiro. É interessante isso. Né? Então, você tem que ter conhecimento necessário para isso, para poder conversar com ele. Não é que você vai saber mais do que ele, mas você tem que saber analisar o todo, porque em cima do todo você faz a pergunta específica. E, às vezes, a solução de um problema não está nem na área técnica em si, e sim na tua visão. Eu passei um problema interessante, a gente falou da Braspac, né, que eu trabalhei. Então, lá chegou um chefe meu uma vez, aliás, não tinha gerente geral. Eu era gerente de manutenção, tinha um gerente de produção. O gerente geral ele ia voltar para a Argentina. E foi interessante esse processo porque ele me entrevistou por quase 2 horas. Né? Se falou de tudo nessa entrevista, menos a parte técnica. Falou de exportação, importação, inflação, política, geopolítica. E eu, depois de 2 horas terminamos, pronto. Está contratado. Isso, você nem me entrevistou da parte técnica, mas não precisa. Porque a parte técnica eu sei que você sabe. Se você sabe aquilo que não é da tua área, que dirá da tua área. Né? Porque você tem essa visão geral. Então, aí ele chegou, ele comprou uma máquina, lá fabricava filme de PVC, e comprou-se uma máquina italiana, me lembro que era em torno de como se fosse hoje, vamos chutar um valor de R$3.000. Né? Então, ela pegava um filme de PVC de 50 metros e tinha que fazer filmes para vender no varejo, que tinha que ter no máximo 20 metros. Não podia baixar de ter menos de 20 metros. Só explica pra gente sobre esses filmes. Era filme de alimentação? Era filme industrial? Não, é filme de embalagem para alimento. Aquele filme de PVC que você compra para embalar os alimentos. Que tem muito em padaria, mercado. Exato. Que ele estica. Entendi. Né? Então, Então, qual é a questão? Você tem que fazer isso aí. Agora, veja só. Eu gastei 3.000 na máquina. O valor eu estou chutando, né? 3.000 na máquina e a gente tem que tornar o processo. Vamos botar para funcionar. Ela funcionava, ela fazia 18. Aí 21, 15, 21 metros, 12 metros, ou seja, não tinha precisão. Eu me lembro que eu chamei o técnico da mecânica e o técnico eletrônico. Disse, olha, a gente precisa resolver isso aqui, que vai ser a gente está testando isso aqui, vai testar esse mercado, a máquina não custou tanto, então a gente tem que automatizar esse processo e garantir. Não pode estar abaixo de 20 metros. Tá? Então, naturalmente, cada um pensou conforme o seu ponto de vista. Né? Então, o mecânico me trouxe todo um circuito eletropneumático. Né? O eletrônico trouxe um inversor de frequência, com sensor de presença e tal. A máquina foi 3.000, o projeto eletropneumático ia custar uns 5.000, né? E o eletrônico, o inversor de frequência e tudo mais, não sei nem se ele tinha colocado um PLC, não me recordo agora, mas ia dar quase 7.000. Ou seja, cada um pensou conforme a sua caixinha. Né? E eles estavam corretos nisso aí. É a formação deles. Mas a gente tem que saber unir as coisas. Eu não posso chegar numa máquina que eu gastei R$3.000. A princípio, eu ia achar o quê? Não, como eu sou eletrotécnico, vou botar uma parte eletrônica aí. Mas não dá, a gente está testando isso aqui. Vamos botar uma máquina para rodar? Aí começou a máquina para rodar. E vai, roda, 21, 22, 19, 15, 3 horas. Na hora que a máquina for fechar, eu percebi que a máquina ela tinha um desenho, ela tinha uma barra que ela não ajudava no peso da gravidade. Né? Então isso gerava uma folga, por isso que gerava variabilidade. Então eu falei o seguinte, na hora que a máquina for parar, que tinha um contador, eu quero que você faça uma pressão. Aí 20, 21, 22, 21, 21,5. Disse, pronto, vamos fazer o seguinte, corta essa barra que está para baixo e põe ela para cima. Porque se você lembra de física, né? A área de engenharia de física, você muda o momento da força. Mudou, a gente gastou, se fosse hoje, R$25, que foi a hora os 15 minutos que o soldador levou para cortar e recolocar, botou para rodar. Ou seja, eu nem precisei gastar com circuito eletropneumático, nem precisei gastar com circuito eletrônico. Era só inverter uma barra. Né? Isso aí é aquela história. Às vezes, o excesso de especialidade acaba gerando um gasto maior do que o necessário. Então, aí é que entra a visão do gestor, não do especialista, mas daquele que tem a visão mais ampla para poder direcionar isso daí. Porque senão fica aquela guerrinha também, né? Isso. O eletrônico puxa para sua área. A briga de egos, né? O mecânico, exato. Por isso, quando você entra numa fábrica, muitas vezes, independente de qual engenharia você faça, você faz curso de pneumática, você faz curso de hidráulica, você faz curso de gestão, para exatamente desenvolver essa visão.
Tu chegou a falar aí, Patrício, citou a cultura de Henry Ford, trabalhar na Ford, como é que foi essa experiência? A gente não tem muito contato com pessoas que tiveram essa oportunidade. Como é que foi? A cultura era muito enraizada mesmo, tinha aquela cultura produtiva muito forte, e se fizer um paralelo com hoje em dia, será que é parecido com a Ambev da vida? Como é que era? Só na última fábrica que teve, inclusive, foi em Camaçari, né? Que recentemente Camaçari. fechou. E entrou a BYD, né? BYD, Não sei se já entrou ou tá entrando ainda. Ela comprou, não sei se já inaugurou. Inaugurou, teve a primeira carro, Produção, né? BYD Mini, né? Dolphin Mini, que já saiu o primeiro. A época da Ford foi interessante porque hoje o que vocês conhecem de qualidade total, ISO 9000, essas coisas, foi exatamente nessa época que estava começando, né? O grande expoente da época era o Deming, que tinha ido para o Japão. E na época que eu entrei na Ford, a Ford daqui ela não fabricava mais carros. Ela fabricava mola, né? Que exatamente é uma mola realmente que envolve os amortecedores dos carros, e a parte de chicote elétrico, que é como se fosse o esqueleto da fiação de todo o carro. Ele é feito como se fosse uma linha de montagem, e na hora que você vai montar o carro em si, basta você fazer as conexões. Foi exatamente nessa época que estava sendo implantado o movimento da qualidade total. Tu chegou até qual cargo aqui na Ford? Na Ford, eu fui até engenheiro de manutenção. Entendi. Tinha, dentro disso que tu falou, da rivalidade, tinha alguma rivalidade com o pessoal de mecânica ou não, em relação a você estar nesse carro? Sempre tem. Não tem ponto. E uma rivalidade boa, eu acho positivo isso aí, né? Tanto que a forma que eu consegui resolver foi interessante. Você faz o seguinte: vamos dar curso de elétrica ou de eletrônica para os mecânicos, e vamos dar curso de pneumática e hidráulica para os eletrônicos. Porque aí, na hora que cada um sabe de um pouco, você começa a dialogar e evita aquilo que eu te falei, que aconteceu na outra empresa, que foi até depois da Ford, de cada um puxar para o seu lado. Cada um tem que entender. E muitas vezes você tem que e o teu entendimento tem que ir além. Por quê? O próprio fato de você ter uma especialidade técnica, né? E aí entra a questão do ego novamente. Às vezes eu tinha um técnico lá muito bom. Aí ele chegava... Pronto, foi até na outra empresa, na Braspac. Quando eu cheguei lá, não tinha PLC. A primeira fábrica a ter PLC aqui, depois que eu saí da Ford, entrou a Latasa aqui. Explica pra gente aí o que é PLC. Programador lógico, controlador lógico programável. É como se fosse um computador dedicado para controle de máquina. Em vez de uma linguagem tradicional, um MS-DOS, ele usa uma linguagem chamada ladder, né? Que você visualiza exatamente como digamos, você simula virtualmente um circuito elétrico. Em vez de você colocar um contator, você simula uma chave que vai disparar um dispositivo, né, e você automatiza. Então a Latasa, ela era totalmente automatizada, eram 17 máquinas, a fábrica imensa, mas você olhava de longe assim, você não via ninguém. Às vezes quando passava um correndo, aí era bronca, se passasse correndo porque estava com alguma bronca. E todas as máquinas se comunicavam. Então quando uma parava, automaticamente havia um buffer no meio do caminho, que ela ia se ajustando, derivava, até acumular. Então você tinha 5 a 10 minutos para resolver o problema da frente, para poder evitar a paralisação. Mas é importante até que lembrar só, Patrício, que essa época não tinha internet difundida. Não tinha nada. Então, essas facilidades de hoje, eu era o único gerente de manutenção lá. Na época chamavam engenheiro de manutenção, assistente técnico de manutenção, né? Que era o equivalente a gerente de manutenção. E eu era o único gerente para os 3 turnos. E a fábrica rodava 24 horas por dia. 24 horas por dia, 360 dias por ano. Então, na hora que desse bronca, 5 minutos... parasse. O que representava 5 minutos parado, para começar? Uma fábrica que fazia 2.000 latinhas por segundo, né? 1 minuto, você não via a lata passando, você via um reflexo passando. Tanto que a gente mandava o pessoal para não botar o dedo, porque é latinha de alumínio, né? Então, 5 minutos, se a produção resolvesse, chamava o eletrônico. Se o eletrônico não resolvesse, chamava o supervisor. O supervisor não resolvesse, liga para o gerente. Né? E você falou bem, não tinha internet, eu estava começando a internet, era aquela internet de escada, aquela musiquinha que começava e tal. Mas ele estava começando ainda e caía direto, era até gozado. Aí, muitas vezes eu era acordado de madrugada, 3 da manhã, então como eu sabia que tinha esse problema, não tinha nem celular. Né? Eu tinha um telefone fixo, aí às vezes também falhava, uma das vezes que eu não conseguia atender, no dia seguinte o gerente geral da fábrica me deu um celular, ainda era aquele tijolinho, né? Aí eu ligava direto, aí você acordava às 3h30 da manhã e disse, olha, parou a fábrica. Sim, e aí? Aí eu já tinha levado para casa o esquema elétrico de todas as máquinas, 17 máquinas, tinha os circuitos, os programas dela no meu computador em casa,
A gente não tinha internet. Então, por telefone dizia, tá, você tá onde? Qual é a bronca? A bronca é essa. Chegou tal sensor? O LED tá aceso? Não, vamos pro outro. Tá, não tá, tá. E esse? Tá aceso. Tá aceso? Então, checa o sensor. O sensor partiu o cabo. Então, você não viu, não? Não, é porque na correria... Então, você resolvia de casa remotamente. Chegava um ponto que o pessoal ligava para mim e a gente dizia, olha, checa tal ponto. Porque você acaba acostumando com o processo. Os problemas já se repetem, né? Então, aí você fala... Você acha difícil hoje lidar com a tecnologia. Você lidar com a falta dela é muito maior. A questão é você não deixar se embriagar pela tecnologia. Aí é que é a questão. Eu fiquei curioso só que você tava falando que produzia latinha, né? Ela latinha pra quê? Pra... Embalagem de cerveja e refrigerante. E 2.000 latinhas por segundo. Tem tanta lata assim consumida. É porque são vários pontos assim. Então você gera... E como você trabalha, como é que chama? 24 horas, 24/7, então você não tem tempo de folga. E existia muita falha, muitos erros dentro dessa produção, Patrício, em relação a descarte? Como é que era feito? Porque eu imagino que é muito produto reciclado, né? Ou não? Não. Nessa época, até então, havia a hegemonia do vidro. Né? Ou seja, praticamente todas as garrafas, todas as embalagens da área de cerveja e refrigerante eram de vidro. E foi exatamente nesse ano, de uma hora para outra, que surgiram os outros concorrentes, outros players, que era embalagem de alumínio, garrafa PET em si, né? E depois chegou a embalagem, a latinha de aço. Né? Só que o alumínio é considerado o ouro dos recicláveis. Né? Hoje em dia, até hoje é assim. Você está tomando alguma cervejinha refrigerante, se você jogar a lata, ela não cai no chão. Tem alguém do lado que vai pegar ela, né? E já vai levar porque é considerado o ouro disso aí. Até porque eles fizeram um trabalho de implantação muito bem feito. Eles foram nas escolas, né? Antes mesmo de implantar as fábricas aqui, disseram, olha, vai ter tal fábrica, então se você ajudar a recolher essa latinha, que vai servir como reciclagem, a tua escola, de acordo com X quantidade de latinha que seja aproveitada, você vai conseguir converter isso em equipamento, em reforma para a escola. Então se criou uma cultura da reciclagem. Por isso que foi muito bem feito isso. E é hoje até forte. O Brasil ainda é hoje o país que mais recicla alumínio no mundo, acima até do Japão. Interessante, e a gente negligencia, na verdade, a parte de sustentabilidade do Brasil, né? Exato. Coisa que não conseguiram fazer com o PET ainda, tá certo? Agora que se iniciam algumas tentativas, agora não, um bom tempo, mas qual é a grande questão do PET? É que o PET ele não é tão rentável quanto é a latinha de alumínio e até a latinha de aço. Muitas vezes você vê, às vezes, o reciclador ele pegava um imã para separar. Como ele não conseguia identificar se a lata era de aço ou de alumínio, ele usava o imã. Se fosse de aço, ele deixava. Se fosse de alumínio, ele pegava. Né? Então, tem que ser feita uma campanha. E um outro problema do PET é porque o PET ocupa muito espaço. A latinha ela já tem daquele jeito, você vai, amassa e bota lá e você carrega. O PET, no que você coloca na carroça, se você apertar, aí ele volta para o formato. Meio amassado, mas volta. Né? É reciclável? É. Mas... E agora está tendo um movimento contrário. Né? Hoje volta um movimento em favor do vidro. Ou seja, é mais vantajoso você ter o vidro em casa, porque aí você vai pagar só pelo líquido. Por quê? Porque a questão ambiental tornou-se mais importante. Né? E por mais que tenha campanha de conscientização, se você passar por qualquer córrego do Recife, às vezes você não vê o córrego, você vê uma camada de garrafa PET. Como agora, por exemplo, está vendo lá em Manaus, que Manaus é uma terra interessante. Eu morei 5 anos lá. Ela passa 6 meses em cheia. Né? A gente, na época que eu estava no ITEP, eu tentei fechar até um convênio com eles, por quê? Porque eles só sabem lidar muito bem com cheia. A gente, pernambucano, sabe lidar muito bem com seca. Só que o problema é que eles agora estão lidando com seca lá, e eles não sabem lidar com seca. Isso, olha, então a gente pode fazer um intercâmbio aqui. Eu mando os meus professores daqui que sabem lidar com a seca, já que o mestrado era em tecnologia ambiental, e você manda os teus para lidar com cheia, porque a gente compensa isso aqui. Mas Manaus é uma terra muito interessante nesse sentido. Inclusive na parte de ciência e tecnologia. E tem muitos institutos lá nessa área. Mas acho que a gente está derivando da conversa, né? A gente começou a puxar assunto aqui, se der corda. se der corda é muita história para contar, né, meu amigo? E então, nessa parte, pós a parte de embalagens, durante essa sua experiência nas embalagens, você chegou à parte de basicamente gerenciar a manutenção em si. Teve a parte acadêmica em paralelo ou foi depois? Sim. A parte acadêmica, por que partiu isso daí? Eu comecei na área acadêmica, eu jamais pensei em ser professor. Mas nessa época,
Por que eu parti para o mestrado em administração e não mestrado em engenharia? Porque, como eu comentei aqui, no Brasil é muito comum isso, todo engenheiro termina como gestor. Como se fosse uma evolução natural da carreira. Até porque... Desculpa até interromper, mas só para você dar uma pincelada. Você acha que vale a pena fazer um mestrado em administração, você sendo engenheiro? Na parte comportamental, sim. Você analisa outras coisas que não só a parte quantitativa. Né? Se você for observar direitinho, não digo nenhum mestrado, mas se você for checar uma turma de uma pós-graduação na área de administração, 70% daqueles que estão ali são engenheiros. Eu fiz pós em gestão de negócios, né? Então, assim, é totalmente voltado para a parte administrativa, né? Você Exato. foge totalmente daquela parte mais técnica de engenharia. Eu acho que é o caminho mesmo. E uma coisa curiosa, eu tinha um professor na área de... Eu fui coordenador na faculdade do curso de administração. Então, embora dava aula também em engenharia. E eu tinha um professor Alexandre Nunes, um psicólogo, excelente. Daquele que você está conversando com ele, aquele que realmente ele sabe e ele aplica o que sabe. Ele está conversando, e às vezes quando você conversa com ele, você está me analisando, né? Ele disse, não, você está me analisando. Mas ele era muito bom. Então, eu botei ele uma vez para dar aula na turma de engenharia de produção. Aí, depois de 3 anos, ele voltou e disse, rapaz, me coloque sempre. Por quê? Porque eu nunca tive uma turma para prestar tanta atenção. Eles prestam atenção, eles perguntam, trazem caso. Por quê? Anota. Exatamente por essa questão. Por ser um curso muito da área de exatas, como falei, ver muita parte quantitativa, que eu acho que esse é um fator determinante que faz com que o engenheiro depois ele possa atuar em qualquer área. Porque o que é muito comum no Brasil? Você foge da parte matemática. Né? Matemática é o bicho-papão. E, na verdade, não é só matemática. Né? Se você for olhar o resultado do PISA, por exemplo, é onde é que a gente se dá mal sempre. E é isso há vários anos. Em matemática e em interpretação de texto. Porque se você não consegue interpretar, você não consegue nem calcular. Né? Porque você não consegue ver a visão do todo. Então, na hora que você faz um curso de engenharia, e vocês são eletrotécnicos também, né? Isso. Não é nem bom dizer isso, mas é a pior que existe. Por quê? Porque normalmente você vê 4 níveis de cálculo, a gente vê 7. A gente vai até transformada de Laplace. Né? Se vocês lembram disso tem aí. até um lema aí, como é, Leverson? Eu tenho um lema que é engenharia elétrica é o jeito mais difícil que criaram de ser pobre. Mas também é o seguinte, depois que você passa por isso, o que vier você traça. Eu já vi engenheiro na área de RH e se dava bem com isso. Na área quantitativa. Quando eu assumi o curso de administração, por exemplo, eu peguei vários engenheiros e coloquei como professores de cadeiras que tinham a ver com a parte quantitativa. Tanto da área financeira, quanto da parte de materiais, da parte logística, da parte de produção. Né? Eu me lembro que eu alterei a grade do curso umas 4 vezes. Né? Chegou a tal ponto que a área quantitativa do curso de administração era... Hoje eu posso falar, na época não. Era melhor do que a área de engenharia de produção. E eu coloquei muito engenheiro para ensinar. E eu sou engenheiro, né? Então, quando o pessoal da administração sabia disso, eu disse, professor, que curso de administração? Eu disse, mas vocês vão concorrer com os engenheiros. Então, ou você sabe, ou você está fora do mercado. Né? Não tem para onde correr. E o engenheiro, naturalmente, a gente está puxando para o lado de engenharia, mas acho que o pessoal da área de exatas. Na hora que você domina a matemática, que você domina essa parte quantitativa, o resto fica mais tranquilo. Porque, como eu te falei, para você fazer o cálculo, você tem que entender o problema. Né? E isso é fundamental na área de gestão. O que acontece muito na área de administração, na área de gestão, é que se atacam as consequências dos problemas. As pessoas não vão na raiz do problema. Né? E você, na hora que você trabalha com a consequência, com o efeito colateral dele, você fica apagando incêndio. Mas por que isso acontece sempre? Por causa disso, disso, disso. E metodologias existem várias. Na hora que você chega na causa e você resolve a causa, acabou-se. Acabou-se. E o engenheiro ele faz exatamente nesse ponto. O que é que está causando isso? Não importa se ele é da área elétrica, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, mecânica, civil, ele vai nesse ponto. E uma vez que você se acostumou com esse raciocínio, a área de manutenção, por exemplo, porque a área de manutenção ajuda tanto o gestor. Porque você falou de uma frase aí, tem uma na área de manutenção. O que é a área de manutenção? É aquela que quando tudo está correndo bem, ninguém lembra. Mas na hora que falha... E a gente viu um exemplo típico agora. Agora não, um ano atrás, mais ou menos, né? Que foi exatamente aquela enchente que houve no Rio Grande do Sul. Que durou 1 mês ou 1 mês e meio, se não me engano. Né? Ela já tinha acontecido antes, há uns 50 anos atrás. Né? Eles atuaram na causa. Tanto é que aquela área ali daquele lago, ele tem todo um dique, né? Com portões, com docks, para poder fechar aquilo ali. Só que aconteceu 50 anos atrás e eles não atacaram.
Como não aconteceu mais, deixa lá. Não fizeram a manutenção preventiva necessária. E quando voltou a acontecer a enchente, né, não só não conseguiram barrar, como também piorou a consequência, que não ajudou a escoar. E aí ficou 1 mês e meio. Espero que agora tenham corrigido. Acho que teve até um problema recente, novamente. Parece que também chovendo exato. demais. Teve outra bronca. E é aquele negócio que a gente fala do engenheiro de obra pronta, né? Não tem... Realmente, passou 50 anos sem ter qualquer tipo de incidente, como você disse. Não se falava mais disso. Ninguém falava ano a ano. Pode ser que aconteça, vamos fazer a manutenção correta, vamos investir nessa correção. Mas quando acontece... Não, mas também não fizeram manutenção. Isso é um absurdo. Quando acontece algo é que você vai visualizar Exatamente. a necessidade, né? Engenheiro de manutenção, ele naturalmente, tanto se ele veio da área elétrica ou da área de mecânica, ele naturalmente, hoje em dia chama uma situação muito pessimista. Ser realista não é ser pessimista, é encarar a coisa como ela é. Então eu paro aqui, eu tô olhando, tá tudo calmo, tá? E se de repente tem cupim nessa mesa aqui? Ela vai quebrar e pode cair, bater na... Não, você está sendo muito pessimista. Não, mas isso pode acontecer. Então, o que é que eu faço para que isso não aconteça? Dá uma checada, dá uma olhada aí, tá? Vê se tem algum remédio que você possa aplicar para essa mesa aqui não se estragar. Então, você fica procurando exatamente, atuando preventivamente para evitar o problema. Mas se não acontecer? Se não aconteceu, ótimo. Continua rodando a fábrica, né? Mas se for acontecer, você evitou antes. Eu me lembro que um dia eu estava na fome, voltando para fora, eu estava lá, e aí tinham acabado de inventar aquelas pistolas térmicas, né? Tava perfeito o forno, um forno que entrava o lingote de aço, né? O vergalhão, um forno de 900 graus, né? Saía, e aí ele já botava o chamado pigtail, algo assim, rabo de porco, porque ele fazia o enrosco. Então eu abri e as unidades, a unidade a tiristor, unidade de potência, né? E tinha os barramentos lá, quase 3 dedos de barramento, eu peguei, passando. Na hora que eu passei, deu um pico. Aí eu voltei, né? Havia uma folga no barramento, aí você tinha um barramento a 40 graus, 40, 40, 120. Ou seja, ele estava ficando quase incandescente já estava começando a ficar vermelho, podia parar a qualquer instante, e se parasse, né, ele ia dar um circuito interno, a fábrica ia parar por 1 semana. Então a gente conversou com o pessoal, chamou o gerente de produção, disse, não, a gente não pode parar. Disse, vai parar. Não pode, vai parar agora. Então a gente já tinha feito antecipadamente um outro módulo de potência que estava lá jogado, foi assim que eu assumi como supervisor na Ford, já estava jogado lá. O que é isso? Não, um módulo de potência. E usa onde isso aqui? Não usa ali. Por que não está sendo feito? Porque nunca deu bronca. Mas não está aqui. A gente contratou a empresa, reformou o módulo, as peças eram importadas, né? Deixou tudo pronto. Aí nessa hora, parou no horário de pico, né? Quem é da área elétrica sabe disso, né? No horário de pico, parou, tirou, colocou outro módulo, rodou, acabou-se. Ou seja, por uma simples passada de manutenção preventiva de um sensor de temperatura óptico, você identificou alguma coisa que não estava sendo visto, né? E hoje em dia você já está num outro nível, que é a manutenção preditiva. É aquela que você... o que é uma preventiva, por exemplo, para quem não é da área? Você tem um carro, o rolamento do teu carro, a cada 75 mil horas de rodagem, você troca. Isso é uma preventiva. Só que você pode estar trocando um rolamento que ele ainda tinha mais 25 mil horas de vida útil. Então você está jogando dinheiro fora e está descartando algo que ainda tinha uma peça que ainda podia ser utilizada. Se você faz uma manutenção preditiva, você começa a medir vibração, temperatura, você passa a atuar no momento que aquela peça vai quebrar. Ou ela começa, entrou na zona de risco. Então, em cima dessa zona de risco, já determina, dentro de X dias, a gente tem que parar a produção para poder trocar. Informa a produção, tudo fechado, ok, vai lá e troca. E aí você consegue evitar. Mas você vai ter que instalar... entra a inovação muitas vezes, né? E inovação tem a ver com risco. Não vamos colocar algo novo. Por quê? Porque está funcionando do jeito que está. Tudo bem. Esses são os 2 pontos. Você não deve inovar só por inovar, mas deve inovar por uma causa, né? Hoje em dia, por exemplo, que a gente acabou falando da IA. Todo mundo quer botar IA em tudo que é canto. Tá, mas para quê?
né? A ferramenta não é mais importante que o resultado. Ou seja, estão fazendo a ferramenta, ela se torna um meio e o meio é mais importante que o fim. Aí você acaba implantando, não vem economia e você gastou mais, né? Então, esse detalhe tem que ser bem... tem que tomar muito cuidado com o FOMO, né? Eu acho que as startups também passaram por esse mesmo problema, né, Patrício? Eu acho que em algum momento, como a gente estava conversando nos bastidores, começou-se a resolver criar empresas para soluções de problemas que não existem. Isso está muito forte. E assim, eu acho que aconteceu bastante isso. Tanto que teve até um movimento depois que teve a crise, né? Que parou-se de ter um investimento tão próspero para as startups, que começou-se a observar que aquilo era ferramenta, não podia ser um produto fim. Então, assim, a ferramenta ela tem que existir para solucionar algum gap, alguma necessidade que existe. A ferramenta por si só não se basta. Ninguém compra uma ferramenta que não tem utilidade. Então, a ferramenta é para resolver um problema que já existe, e eu acho que a IA vai passar muito por isso. Vão se criar diversas coisas com IA que não vão ter utilidade nenhuma, só porque é legal ou porque é divertido. Não, já tem estudo para isso, que eu esqueci quem foi que colocou o estudo, mas comentou que quase 40%... Foi isso essa semana. Saiu essa semana, quase 40% das empresas de IA vão morrer porque não necessariamente soluciona, vamos dizer... um problema fim, né? Está usando mais como ferramenta, né? Exatamente. Ela é um fim para quem está desenvolvendo. E aí faz todo o lobby para que você aplique e tudo mais. Ele tem que fazer isso por quê? Porque ele pegou uma série de investimentos de venture capital e o pessoal quer investimento de volta. Então você cria essa perspectiva, tá certo? Mas você fala muito de IA, tá certo. Mas a partir do momento que você desenvolve o computador quântico, vai demorar um pouquinho ainda, vai. Mas veja que são saltos. Agora há pouco foi a IBM, já lançou um chip, que ele faz o cálculo de qubit, né? E entra, foi a IBM, se não me engano, foi a Microsoft, também desenvolveu um chip, né? Mas ainda não dá para você produzir em escala, né? E qual é o impacto disso aí quando surgir? Se você tem uma inteligência artificial com todo apoio, ela tem sua utilidade. O problema é a forma como você utiliza. É que nem uma faca. Ou você corta a carne ou você mata outra pessoa. É o uso que você vai dar. Mas se você tem uma IA da vida e você consegue desenvolver um computador quântico, todo o sistema de proteção que você tem hoje de criptografia vai por água abaixo. Porque cálculos que você levaria 3.000 anos para fazer, por exemplo, ele faz em minutos. Porque não é mais o 1 e o 0. Né? Ele faz processamento paralelo numa escala muito maior. O problema é que o computador hoje que existe, aqueles que mostram em foto, o chipzinho é bem pequeno. Toda aquela estrutura que parece uma árvore de Natal, aquilo é só para refrigerar o chip. Né? E aí não dá para você colocar em escala. Agora que vai colocar, vai. A questão é onde você vai utilizar isso aí. E quando, né? E quando. Né? E a dificuldade nossa é exatamente... Aí a gente volta para a área de STEM, né? Que é a parte de tecnologia. Tem engenheiros para essa área, tem técnicos para essa área. Não só na parte de computação. Porque na hora que você fala de IA, a gente acabou derivando para IA, mas não deixa de ser da área de engenharia. Você esquece que a IA, a inteligência artificial, do ponto de vista de programação, muitas vezes é só uma linha que chama o algoritmo que vai implementar, que vai fazer os cálculos. Mas na área de inteligência artificial, 80%, se brincar, até 90% do processo é chamado de ETL, que é extração dos dados, do banco de dados, se houver, para começar, né? Transformação, né? E limpeza. Porque se você não tiver o banco de dados adequado, ou se o banco de dados estiver sujo, a resposta vai ser ineficaz. Então, 80% do trabalho da IA é mão de obra pesada. E é uma mão de obra, é um serviço chato. Você tem que ser detalhista, você vai pegar o banco de dados, você tem que fazer a query correta, você tem que definir entre aquelas colunas que você escolher, entre aqueles dados, quais são aqueles que realmente você precisa trabalhar, se você não pode fazer uma correlação e diminuir 100 dados em 20. Então tem todo um processo estatístico e matemático. Né? Dia desse eu estava com um colega, um filho de um colega meu, ele disse, não, eu quero fazer engenharia de software, eu quero trabalhar com IA. Eu disse, essa área é boa, a área que vai render bastante. Você já aprendeu matrizes e determinantes? Não, me livrei daquilo. Álgebra? Não, nem pensar. Eu disse, IA é álgebra aplicada. Né? Então, se você não gosta de matemática, nem parta para isso. Né? Então, tem essa ilusão que as pessoas têm muitas vezes, de que você vai pegar o computador e vai pegar aquele íconezinho aqui, é o ícone que chama?
nome específico. Não é ícone não, tem outro nome. Aí puxa aqui, puxa lá e tal, como se fosse um joguinho. E não é assim. A área de games, por exemplo, design de games, é uma área que a gente achava que ia bombar na área de TI e não bombou. É um dos cursos que mais tem evasão. Por quê? Porque você acha que vai lá, vai botar um bonequinho aqui, vai dar um tiro e vai acertar o outro e vai matar. Só que, para você definir isso do ponto de vista computacional, você tem que saber física, você tem que simular o ambiente. Na hora que você dá um tiro, você tem que ver a parábola que vai dar para que o tiro acerte. E quando eles veem que para poder definir um jogo, você tem que ver toda essa parte básica. Não é para mim, não. Matemática, acaba correndo, né? Matemática. E aí você... Mas talvez a questão seja a forma como matemática é ensinada. Eu acho que a gente ainda não pegou isso, ou a valorização. Mas você acha que no ensino básico no Brasil, na educação, que... Tá péssimo ainda. Por exemplo, eu já Tem esse peguei gap? aluno... eu peguei aluno que queria fazer... Imagina você explicar limite e derivada a quem não sabe tirar 10% de 100. É quase impossível. Não, é brincadeira, mas é sério. É sério. A pergunta que eu fiz foi essa. Né? E aí, aquele sorriso amarelo, e eu achei que ele estivesse brincando. Eu disse, não, 10% de 100. Quanto é? Deixa eu pegar a calculadora. Não, calculadora não. Quanto é 10% de 100? Professor, não sei não. Qual curso você quer fazer mesmo? Engenharia. A gente estava até brincando. Disse, rapaz, vai fazer teologia, porque vira padre. Mas eu não posso nem dizer isso, né? Porque para Deus também tem estresse, né? Então, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então, você despreza muito isso, né? Pronto, a própria IA, se a gente puxar novamente, né? Ela avançou tanto que ela acabou voltando no tempo, né? Se você volta para o tempo de Sócrates, a teoria socrática, o que é? A pergunta é mais importante que a resposta. Se você não souber perguntar... Vou voltar até porque Alice País da Maravilha. Se você não sabe onde quer ir, então qualquer lugar leva até lá. Então, se você não souber fazer, que hoje tem outro nome, né? Não é mais pergunta, é prompt, né? Que agora estão mudando novamente, é mais prompt, é contexto. Isso é pior ainda. Não adianta você fazer uma pergunta direta. Você tem que chegar para a inteligência artificial, vamos manter o nome assim. Conversar com você ela, criar o contexto e dizer, olha, eu preciso disso. Você direciona e aí ela vai no banco de dados, puxa os dados, né? E você tem que ser extremamente preciso na pergunta, porque senão ela alucina, como é o termo que está te dizendo. Se você pegar o teu currículo, por exemplo, pronto, você falou, tá com o meu currículo aí do LinkedIn, eu já fiz esse teste, eu botei numa delas, né? Pedi para ela analisar e tal, lá vai. Ela disse que eu era engenheiro de produção. Eu ensinei engenharia de produção. Eu não sou engenheiro de produção, sou engenheiro eletrotécnico, né? Mas ela disse isso. Disse, mas você checou e aí vai. Sem falar que descobriu que ela tem viés, né? Ela acaba concordando com você, o que é perigoso também, né? Acaba induzindo você se você errar, ela vai reforçar teu erro. E aí você vai dizer depois que estiver errado, ah, não, a culpa não foi minha, a culpa foi da IA. Não, a culpa foi sua. Que cabe a você conduzir. E mais no mundo que tem ego, né? Como você estava falando, né? Quando você tem o ego, você tem a tendência de achar que você está certo, né? E a tendência hoje em dia, isso está pior hoje porque você criou bolhas. Eu li um livro há muito tempo, na época eu nem entendi direito. E me chamou a atenção, o livro chama Auto-Engano, de Eduardo Gianetti, é um economista. Né? E até estranhei, por que auto-engano? Um que o nome me chamou a atenção, o que é um auto-engano? Né? E não é um livro fácil de entender, não. Mas na época que eu li, eu devia ter idade uns 20 anos. Mas depois eu entendi isso aí, voltei, e quando ele esteve aqui, faz uns 30 dias para lançar um outro livro, eu até participei, foi feito pelo LIDE, eu até aproveitei isso, olha, em relação àquele livro que você lançou lá atrás, do auto-engano, você acha que a gente vive hoje na era do auto-engano? Ele desconversou um pouco, mas em suma ele concordou. Por quê? Porque você vive hoje num ambiente onde é tudo baseado em algoritmo, né? Um algoritmo que puxa para você aquilo que você gosta. Ele tenta descobrir aquilo que você gosta, ele sabe de coisas que você gosta que nem você sabe, né? E de repente ele começa a carregar você com exatamente essas informações próximas. Ou seja, o estilo de música vai ser esse, os filmes vão ser esses, a área vai ser essa. Particularmente odeio isso, porque tipo... Eu, às vezes, quero uma coisa diferente, que eu não quero exatamente essa música, não. Eu quero, sei lá, tô escutando rock, eu quero escutar sertanejo. Aí só me recomenda rock. Aí, exatamente. Exatamente. Bicho, você não me entende nada, velho. Isso aí reforça o auto-engano, por quê? Porque você cria bolha. Então você acha que todo mundo pensa daquele jeito. E na hora que você acha que todo mundo pensa daquele jeito, você não se permite avaliar o outro, ver a outra perspectiva.
que muitas vezes pode estar certa e a sua está errada, só que aí o que já tem um nomezinho específico, não sei se é viés de reforço ou é reforço de viés, me fugiu a palavra agora, mas você enviesa a tua percepção do mundo. Tanto é que a gente viu isso na política, né? Ou seja, a gente tem polarizações. E o curioso da polarização é que você se afasta tanto do outro, né? E como o mundo é redondo, bom, há quem questione isso, né? Mas considerando que todo mundo aceita que o mundo é redondo, tá certo? Você Cuidado, terraplanistas, aqui a gente também discute um pouco sobre a parte esférica do planeta, né? Quanto a Terra. Mas se você considerar esse princípio básico, hoje a polarização está tão forte que você se afasta tanto do outro que você acaba encontrando com ele pelas costas. Ou seja, você se afasta tanto que você se torna igual a ele, só que um de costas para o outro. E é o caminho do meio. Eu acho que o que enriquece é exatamente os pontos de vista. O que enriquece a manutenção, por exemplo, é você trabalhar com cara de manutenção, com um especialista de hidráulica, com um especialista de pneumática, com de eletrônica, com de telecomunicações, até porque hoje tudo converge. Você faz eletrotécnica e você faz eletrônica, mas se você projeta uma subestação, você tem componente de eletrônica ali dentro. Né? Você tem um PLC, e aí junta eletrônica com elétrica, com computação. E você tem que ter o discernimento de cada área diferente. Exatamente. Ali, né? E nisso o brasileiro tem uma vantagem muito grande. Isso aí me falaram desde os tempos da Sul-América, quando eu era técnico, né? Que o brasileiro ele se permite ser curioso por natureza. Ou seja, o americano, por exemplo, você é engenheiro elétrico, eletrotécnico, você é engenheiro eletrônico, você é engenheiro mecânico. A máquina deu problema. Eu sou engenheiro mecânico, não é mecânico. Chama Paulo. Ó, isso é contigo, não é comigo não. Aí você olha isso aqui, não, isso não é eletrônico não, isso é da parte de computação. Aí chama Emerson. Ele diz assim, não é computação não. Aí começa um jogar para o outro. O brasileiro tem uma tendência diferente. Né? Ele tá aqui, mas ele foca no resolver. Não é isso não, mas o que é isso? Ele pode até não resolver, mas ele passa para você só, olha, já testei isso e isso. Tenta checar por isso aqui. Por isso que é bom você ter esse ambiente sem ego, tá certo? Porque na hora que você levanta, que eu sei mais que você já criou uma barreira aí. Sim, lembrei o que eu tinha esquecido. O técnico tem essa... desde a formação técnica, ele tem essa diferenciação, porque você, de repente, você controla o etéreo, né? Você controla uma máquina por meio do computador, do software, e só você sabe manejar esse software. Só que, muitas vezes, aquele que está no chão de fábrica, que só faz colocar a peça, a matéria-prima na máquina, da máquina, ele conhece bem. Então, tinha um técnico que chegava e dizia, vou lá, eu já mudei o processo lá, mudei o programa, botei ele à prova de imbecil. Eu disse, não fale um negócio desse, rapaz. Porque no dia que ele quiser, ele vai botar você na mão, se você disser isso na mão dele. E pior que ele dizia isso na frente do técnico, na frente do operador. Aí um dia eu me lembro que eu saí de lá, quando eu entrei, ele estava lá, não, a máquina deu problema aqui. Passei o dia todinho e nada. Quando deu 17 horas, na hora que o pessoal ia largar, a máquina voltou a funcionar. Eu estava na sala ainda, e aí? Não, ela voltou a funcionar do nada. Eu não lembrei a você, né? Você comentou isso na frente deles, comentei isso. Ou seja, ele conhece alguma coisa que você não conhece. Você tem uma expertise eletrônica, mas ele conhece a manha da máquina. E ele escondeu exatamente isso de você. Aprendeu a lição? Disse, agora aprendi. Isso acontece em qualquer nível técnico, nível de engenharia, nível de gestão. Ô, Patrício, pegando essa parte que você está falando aí e que você ressalta muito bem sobre a educação, né? Linkado com toda essa sua trajetória de carreira. Você chegou a ser diretor de universidade, de faculdade, não é isso? Depois que saiu da parte de embalagem, na área de fábrica, eu fui gerente, fui até gerente de manutenção, gerente depois de inovação. Aí, em faculdade, eu comecei como professor, coordenador de curso, coordenador geral. Você chegou a abrir curso diretor, também? Cheguei a abrir faculdade. Eu saí daqui para montar a faculdade de João Pessoa, pelo mesmo grupo, e depois eu fui para Manaus, também como diretor, para resolver um probleminha que tinha lá. Fala o tamanho pra gente da faculdade em relação a alunos, chegou a ter quantos alunos tu tem em mente, mais ou menos? Se você pega o todo, porque era um grupo educacional. A Faculdade de Boa Viagem, ela chegou, acho, no ápice, ela ter 3 mil alunos, mas depois ela cresceu bastante. Quando ela foi comprada pela Detalhe, na época de Evrai, né, então se você juntava, chegava a talvez 30 mil alunos, e aí se você junta com os cursos de pós, com os cursos de mestrado, o IBMEC fez parte do grupo, eu estive até agora há pouco no IBMEC. Então foi na época do auge que começou exatamente
O MEC permitiu que os colégios virassem faculdades. Né? E de engenharia em si, como é que era lá? Você disse que por vezes você conseguiu botar o curso de administração como nota 4, mas você sabe, em relação à engenharia, como é que era a FBV, como é que estava conceituada? O curso de engenharia, dos 4 cursos iniciais da FBV, tem um tempinho isso aí. Começou com administração, contabilidade, economia e engenharia de produção. Na primeira avaliação do MEC que houve, na época era por conceito, A, B, C, era. Então, os 3 cursos, economia, administração e contabilidade, foram nota A e engenharia foi nota B. Né? Depois mudou o processo de avaliação e passou para ser de 1 a 5. Então, continuou. Era nota 4, nota 3 é média, né? Então era nota 4, a gente mirava para nota 4 ou 5. Engenharia variava entre 3 e 4. É difícil você encontrar curso de engenharia com nota 5, existe, tá certo? Como também é difícil você encontrar professor, que a gente avaliava todos os professores, e dificilmente você avalia professor da área quantitativa com nota 5, com nota 10. São sempre aqueles que os alunos mais reclamam, até porque são aqueles que mais exigem. Né? E aí o aluno avalia mal também, né? Exatamente. Ele só reconhece depois. Tipo o grande Metódico que a gente passou, né? Metódico. Metódico é fantástico. Metódico eu fui aluno dele. Sei bem o que é Metódico. Metódico chegava no final, a gente começava a prova de 7 horas, dava meia-noite, um olhava para o outro, 12 páginas já. Professor, dá para levar para casa? Leve para casa. Pode levar. E você virava à noite, né? E a gente jovem não entende, na verdade, a capacidade de resolução de problema que está criando, né? Para a gente resolver aquela questão complexa, que não é fácil, que é complexo. A Emerson até citou, né, que às vezes de matérias que não era daquela disciplina, justamente porque se você está naquele... Chegou naquele nível, né? Você tem que saber de todas as disciplinas de antes, né? Então, o que a gente tem na engenharia, né? Às no vezes dia a dia, né? O problema que a gente tem para resolver não é relacionado só àquilo. Tem tantos outros conhecimentos que você tem. Que é o que Patrício comentou, né? Você tem que ter o pneumático, tem que ter o mecânico, tem que ter o eletrônico. Então, toda a junção daquele geral, né? Que você começa a montar mais específico. E o importante, muitas vezes, eu acho que acontece um erro, não digo que seja um erro, mas seja uma falta de informação. Me formei em engenharia eletrotécnica, engenharia elétrica, né? Engenharia eletrônica, pronto. Tá, vou morrer em engenharia eletrônica. Não. Isso é a tua formação inicial. Se você achar que acabou ali, você também acabou para o mercado, né? Qual é o próximo passo? Normalmente se considera que a cada 5 anos tudo aquilo que você aprendeu já está inútil. Não é que foi desprezado, né? É que não tem mais utilidade. Né? Ontem eu estava com uma reunião com um colega de São Paulo que ele precisava de desenvolver um sensor e ele entrou em contato com um especialista. Quanto tempo você acha que precisa? A gente precisa disso. Dá uns 5 anos. 5 anos, meu amigo. Eu preciso isso estourando no final do ano. Porque daqui 5 anos o mundo que existe já mudou completamente. Né? Então é esse time. Né? E a necessidade que você tem de continuar sempre procurando. Muitas vezes, você falou bem, na parte de... Você vai atrás de mecânica, de digital, de analógico, de quântico agora, mas é muito importante ver a parte humana também, porque a gente vai lidar com equipe, vai ter que agregar a equipe. Né? E hoje em dia você tem até um pouco de sociologia. Às vezes a gente não entende o porquê que se dá sociologia em engenharia, às vezes. Mas se você não entende como é que uma equipe se comporta, você às vezes vai atuar contra a equipe. Né? E é muito comum você desestimular uma equipe por essa questão. Muitas vezes o pessoal, quando um técnico quando se demite, ele não se demite da empresa ou da área, ele se demite daquele grupo, né? Porque ele não aceita mais trabalhar com aquele formato de gestão, aquela forma de condução, e aí ele procura outro. O problema é que agora também está exagerado, né? Ou seja, você não pode dizer um ai que a turma já fica se melindra e vai embora. Né? E o mundo é difícil. Né? Para nascer é estressante. Né? Você quando nasce, se você não chorar, já apanha para chorar, para ver se está ok. Né? Então, dia a dia, e a gente vive para resolver problema. E é o problema que ensina. E por mais paradoxal que seja, incômodo que seja, é o erro que ensina. Eu me lembro muito mais dos meus erros do que dos meus acertos. Porque o erro dói. Agora, foi por eu ter errado que eu sei a forma correta. Né? Quem nunca erra, também nunca me fez nada. Você já se mutila desde o início. Não vou. O fato de você não arriscar, você já perdeu.
O medo de perder às vezes, e o que acontece muito hoje em dia. Eu acho que a gente vive numa sociedade que esse é o problema das mídias sociais. Elas criam um mundo paralelo. Tem aquele filme Matrix, né? O primeiro, ó, a redundância. O primeiro Matrix, que eu acho um negócio interessante. Ali era o ser humano querendo sair da Matrix para cair no mundo real. A gente vive num mundo invertido, ou seja, é o ser humano que quer entrar na Matrix e viver no mundo irreal. Ou seja, mídias sociais têm a sua importância do ponto de vista de difusão da informação, de tecnologia, ou seja, não precisa mais ficar em casa pelo telefone, vendo como é que o técnico está resolvendo o problema. Eu já vejo o problema de casa, né? E com a evolução da IA, ela mesma vai resolver e só vai me chamar, não consegui resolver isso aqui. Que é o que se dizia na área técnica também, né? Quando um técnico chama engenheiro, ele já tentou tudo que era possível e impossível para resolver. Né? Ele disse, não, agora eu tenho que chamar fulano. E aí ele chama o engenheiro. E na hora que ele chama o engenheiro, resolve, porque se não resolver, aí ele vai tirar onda. Né? Mas é uma onda positiva. E é isso que gera o crescimento. Né? Como dar aula? Uma das melhores coisas que eu achei na vida foi exatamente dar aula. Eu não gostava no início, mas era o que estimulava. Por quê? Se você quer aprender, a melhor forma de aprender é você ensinar, ou tentar ensinar. Porque você acaba se preparando, é como a manutenção. Você trabalha na manutenção, você fica tentando prever o que é que pode dar de errado no equipamento ou na produção para poder atuar antes. Então, na hora que você se prepara para dar uma aula, você fica imaginando, porque tem aquele aluno aqui, tem aquele lá, que ele pega esse assunto, pega aquilo lá e faz uma pergunta, e se eu não souber responder? Então, você começa a se preparar, então você começa a se perguntar. E aquilo que você começa a se perguntar, você começa a subir o nível e você se torna especialista naquela área. E aí que você torna a aula agradável. A melhor aula para um professor é exatamente quando o aluno pergunta. Não tem pior aula do que aquela que você está lá, você fala. Alguma dúvida? Nem para dizer não, a turma tem disposição. Né? Nem para dizer não. Né? E a pergunta é, se a gente estudar por esse slide, a gente passa na prova, passa de novo para estar aqui comigo no semestre que vem. Não tem ponto de correr. Porque eu acho que o pessoal não se preocupa muito em passar de um ano para o outro. Eu acho que quando chega na faculdade, e aí a gente acabou comentando esse assunto, eu acabei desviando, mas a questão da educação, né? Ela tem que começar o estímulo já desde o ensino médio. Você já começa a definir isso aí. Então, se você não gosta de matemática, você quer fazer engenharia, tem que ter matemática. Mas a matemática não é esse bicho-papão, é da forma aplicada. Você aprende determinante, matriz determinante no ensino médio e você não sabe onde vai aplicar isso aí. Você não sabe. Você aprende o básico de estatística e você não sabe onde vai aplicar isso daí. Então, na hora que você consegue colocar, que é o que chama hoje de PBL, se você consegue colocar isso aqui, você está aprendendo isso aqui por causa disso. Na hora que você dá um propósito para o aluno, diz, opa, agora muda. Né? Eu tive há pouco tempo em São Paulo e tem um instituto lá chamado Intelli, uma faculdade que foi montada lá no BTG. IPT. Pronto. Do BTG Pactual, BTG. Exato. Ele é o principal sponsor. Pronto, o Maurício Garcia, que é o gestor acadêmico de lá, o diretor acadêmico, era exatamente o que trabalhava comigo como vice-presidente na época aqui da DEVRAE. Né? Então ele criou uma metodologia. Eu conversei com alunos que estavam... Ele disse, vem cá conversar com esse pessoal. Eles estavam no primeiro ano, né? No curso de engenharia de computação. E como eu terminei há pouco ciência de dados, que tem muito de matemática também, então eu comecei a conversar com eles e eles desenrolaram plenamente o assunto. Né? Conversava, eu botava a pegadinha, eles explicavam, não é assim, não é assim. Aí eles, tá vendo esse daí? Eles estão no primeiro ano. Então eles já conversavam como se fossem profissionais. Como é que eles conseguiram fazer isso lá? Eles fizeram isso muito bem. O primeiro dia de aula, eles chamam empresas, representando empresas com problemas reais. Diz, olha, eu estou com esse problema. Então, ao longo do semestre, os alunos vão trabalhar dentro das disciplinas que fazem parte da grade de engenharia de computação para resolver aquele problema. E os professores estão lá, são tutores. Eles ficam acompanhando, ficam direcionando. Mas é o aluno que ele corre atrás do conhecimento para poder aplicar e saber por que ele está aprendendo aquilo. Isso você não esquece. Agora, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas é uma forma interessante. Inclusive da área da educação, como você teve décadas na área, né? Por que a gente não implementou esse estilo de dar o propósito na prática? Porque realmente, que você falando agora, eu tô me lembrando na minha época do colégio, terceiro ano, segundo. Eu sabia que queria engenharia porque eu era muito bom de matemática, o que eu gostava, inclusive. Mas combinação, análise combinatória, por exemplo, eu não fui muito atrás, né? Eu também não. Nem entendia
porquê de análise combinatória, né? E depois que, inclusive, meu lado, eu acho que vou ficar rico, vou estudar análise combinatória para apostar na Mega Sena, não deu certo não. Mas Mas também tentou. mas Mas na estudando visão é que você vê que não tem muita chance. Mas no ensino médio a gente não tem essa visão de fato, né? E na faculdade acaba que algumas matérias, mesmo a depender do professor, Sim. a gente também não tem esse conhecimento, né? Por que você acha que na educação em si a gente não tenta mudar um pouco de como a educação está sendo feita para que a gente gere esse estímulo no aluno, né? Isso é uma discussão de longa data, inclusive quem trabalha na área da educação, né? E tem um motivo para isso, principalmente no Brasil, que é o seguinte: a forma como você mede a pessoa, você mensura o que ela faz, é que vai definir como ela faz, né? E se você for olhar o critério de mensuração da academia no Brasil, é com base em publicação de artigo, não em transformação daquela pesquisa num produto. Ultimamente, pós-Covid, é que isso começa a ser mais questionado. Ou seja, se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão do empreendedorismo, ela começa desde o ensino médio. Ou seja, qual é o raciocínio do americano? Né? Eu vou estudar isso aqui, eu vou desenvolver. Então, na hora que ele vê uma possibilidade, uma oportunidade, ele já pensa em como vai rentabilizar isso. Então, mas para desenvolver esse produto, eu vou ter que ver isso, isso e isso. Então, ele vai, estuda isso daqui, desenvolve o produto, faz o seu curso superior, de vez em quando ele bota aquela história, não, porque o Bill Gates saiu, abandonou a faculdade. Não é bem assim não a história, tá certo? Aí, se você pegar a estatística, coisito de, vou usar princípio de Pareto, 20% dos empreendedores de sucesso foram esse caso, os 80% não, foi faculdade, mestrado, doutorado, Google mesmo, tudo era doutorado ou mestrado, que era Sergey Brin. Não, se você for pegar, por exemplo, você falou bem, no Google, pega no Facebook da Guida, vê as vagas que estão lá abertas e vê a mínima formação que ele pede. É por baixo mestrado. Por baixo mestrado. Não, mas programador, não vale a pena aprender, lógico. Mas aquela história, não, eu vou ficar por aqui, não vou. Porque a grande questão de você continuar estudando, fazer um curso, na hora que você é avaliado por alguém que está contratando, entre um técnico e um engenheiro, qual a diferença? É que ele continuou estudando. Apesar de estar trabalhando, você comentou, você passava 8 horas na fábrica ou 4 horas ensinando. Também é uma forma de aprendizado. Mas esse indivíduo que ele deu continuidade do estudo, apesar de todas as dificuldades que ele tinha, ele desenvolveu uma resiliência muito maior. E ele tem algo que é fundamental em qualquer área, não só de engenharia. Você precisa aprender sempre. Porque tem sempre uma tecnologia nova chegando. Lógico, não é para gerar uma crise de pânico, como acontece ultimamente. Né? Ansiedade. A ansiedade faz parte do processo. Estresse faz parte do processo. Tudo o que não pode é a constância. Né? Mas um ponto de vista, a forma como você vê é que pode gerar a tua reação. O problema não está lá fora, está na forma como você reage àquilo. Né? E vez ou outra ao longo da sua vida, você vai ter um estresse, você vai ter um burnout. A gente estava conversando ali, eu já tive uns 3 ao longo da vida. Se você voltasse atrás, você evitaria? Rapaz, eu tentaria evitar, né? Mas eu tive esse burnout porque eu estava tentando realizar alguma coisa. E isso foi realizado. E você paga um preço por isso. Lógico, você tem que tomar cuidado, tem que se cuidar. Né? Mas o aprendizado ele é constante. Né? Você, quando entra na faculdade, por exemplo, continua muitas vezes aquele raciocínio. Eu vou aprender para passar na prova. Que é o típico do ensino médio. Né? Terminou um semestre, terminou o ano, estou livre. E a partir do momento que você entra na faculdade, a faculdade, vamos colocar, ela não é a continuação do ensino médio, ela é a antecipação do mercado de trabalho. Só em você ver dessa forma, aquilo que você viu lá atrás no cálculo 1, no cálculo 2, eu não vou te ensinar cálculo 1, na sequência. Na hora que você aprender eletrônica 1, ok. No semestre seguinte, eu não vou revisar eletrônica 1, eu vou para eletrônica 2. Né? Você viu o circuito analógico? Morreu, agora é o circuito digital. Então existe uma sequência. Né? E você vai ter que continuar aprendendo sempre. Quer seja num curso convencional, um lato sensu, um mestrado, um doutorado, ou no dia a dia, por conta própria. Até num curso EAD mesmo. Tá certo? Eu fiz, por exemplo, ciência de dados, eu fiz via EAD. Agora, eu fiz isso, estou com 55. Era para fazer em 1 ano, eu levei em 2, por quê? Porque eu assumi uma empresa que estava com problema, então era tanto problema que eu tinha que dedicar. Demorou um pouco mais o curso. Mas
O curso EAD, por exemplo, ele tem uma grande vantagem, que ele permite que você estude a hora que você quiser, de onde quiser, mas, por outro lado, ele traz um grande desafio, que é você ter a autodisciplina de reservar um tempo para poder aprender aquilo. E aprender não é só você escutar o outro falar e não aplicar, tem que fazer exercício, né? Uma coisa é você aprender, vamos lá, a linguagem na área de computação, a linguagem Python, por exemplo, que é a linguagem mais fácil de você aprender, a mais trabalhada hoje em dia. Uma coisa é você escutar alguém ensinando Python. Escutou 10 horas de alguém dando as principais de Python. Perfeito. Estou formado, sou programador. Começa a programar. No primeiro comando você já empanca. Como é que eu puxo o Python? Eu não estou nem falando linguagem de máquina, né? Linguagem assembly, como a gente pegou lá atrás, né? Então, essa é a questão fundamental. É o praticar. Você tem que aprender e você aplicar, né? E você tentar ter a visão do todo. E o aprendizado vai ser constante. Como eu te falei, agora há pouco eu aprendi ciência de dados, né? E foi curioso que eu aprendi ciência de dados e entrei numa empresa que, se tinha uma coisa que ela não tinha, era dados. Por quê? Porque ela sofreu um ataque hacker e foram embora todos os dados. E aí? Não, eu vou embora porque não tem o que fazer. Eu tinha que tomar decisões sem dados. Isso foi no ITEP. Oi? Isso foi no ITEP. Foi uma instituição a última. Então eu tinha que tomar uma série de decisões gerenciais, né, para definir a empresa, para definir qual era o caminho que ela ia tomar, sem ter os dados disponíveis. Então vamos trabalhar. E os dados estavam disponíveis, só que não no sistema informatizado, mas estava espalhado. Então vamos juntar os dados. Isso junta até a parte de manutenção, né? No caso, preventiva, né? O que é que a gente faz para prevenir que não seja hackeado e aí a gente Pronto, a gente teve o caso agora há pouco da MC, né? Que possivelmente ela deveria ter todo o processo de proteção lá, de hardware e software, mas esqueceram um detalhe, né? Ele cuidou do hardware, vamos dizer assim, já que era uma empresa que lida com o Pix, né? Banco Central, na certa ele tinha um bom sistema de hardware, um bom sistema de software de proteção, mas ele esqueceu o principal, um deles, que é o que chamam de humanware. Como é que foi a invasão? Não foi nem a invasão. Foi humano. Foi humano, tá bem lá. E eu achei interessante foi a notícia como foi dada, né? Não, porque a invasão aconteceu porque um funcionário da empresa, um analista, ele cedeu a senha para ser invadido o sistema, que gerou hoje eu estava ouvindo o hype também para cá, já está se estimando quase 1 bilhão e 100 o prejuízo. E o funcionário ganhava acima do mercado, ganhava R$3.000. Tá. R$3.000 acima do mercado. Aí você para se tá certo. Então, um funcionário que ganhava R$3.000 acima do mercado aí o cara gerou um prejuízo de R$1 bilhão. É por isso que, assim, não é nem julgando ele, nem a não, sociedade. É porque a gente tá na situação. Mas o cara ofereceu lá, o que eu vi a reportagem, ofereceu X mil reais para ele, ou seja, um valor irrisório, vamos dizer assim, para ele fazer uma coisa tão absurda. Pelo que eu entendi da reportagem também, ele nem sabia o que seria usado essa senha, ele meio que soltou... não, só forneci, mas não sei de nada, né? Mas mesmo assim, a galera ofereceu um dinheiro irrisório, que não vai mudar a vida dele, né? Nem que fosse 100 mil reais também não mudaria a vida dele. Mas por que esse valor é tão exorbitante ao salário que ele ganha, né? E isso vem um pouco atrelado ao que a gente já vem comentando aqui com o Emerson, que a produtividade do Brasil está um pouco estagnada, né? Infelizmente, os salários não conseguem nem acompanhar tanto assim a evolução, inclusive do próprio preço das coisas, né? Pô, a gente tá com a produtividade que da década de 70, 80, né? É porque eu acho que no Brasil o pessoal confunde uma coisa. Você não pode analisar o custo por si só. É sempre custo-benefício. Aí, por exemplo, se esse funcionário... não estou dizendo que seja o caso, mas vamos usar uma locubração aqui. Eu poderia pagar 10 mil a ele. Se eu estivesse pagando 10 mil, ele teria cedido dessa forma. Ele estava pagando 3. Não, mas isso aí, se você é uma pessoa ética, você jamais faria isso. É verdade. Depende do valor. Depende do valor. Mas aquela história, a carne é fraca, você não sabe o momento que a pessoa está vivendo. E ele podia até nem saber. E uma coisa que está acontecendo agora, por exemplo, está todo mundo partindo para a área de IA, né? Quer seja oficialmente implantada pela empresa ou por conta própria. Está todo mundo abrindo as portas, as brechas, para que a empresa seja atacada. Porque é dados, né? São dados. Na hora que você pega uma informação da empresa e você bota numa LLM para ela fazer um resumo de um relatório teu, ela está resumindo para você e ela está aprendendo com você.
E de repente aquela informação tua ela depois vai passar para outro. E uma janela de proteção pode estar sendo aberta ali. A maior parte dos ataques a empresas, por exemplo, na área de tecnologia da informação, acontece por um e-mail que você recebeu, de um clique, no dia a dia, no celular. Quantas vezes a gente recebe uma ligação e recebe mensagem? Né? Eu chamo de engenharia social. Não abre, deve estar tendo um nome de engenharia social para um negócio desse, não podia ser. Né? Abre isso aqui, aí você vai lá e clica. Aí vai dizer, não, olha, dia desse eu estava no shopping, foi interessante, porque, olha, aí recebi a mensagem, até nem MSN, o seu cartão foi utilizado, valor R$3.500. Eu tô com o meu cartão, liguei para minha esposa, você fez alguma coisa? Não. Então foi mensagem. Se eu clicasse naquele link que está ali, com certeza alguém invadia a minha conta ali e eu ia perder realmente R$3.500 ou até mais coisas. Tá certo? Então existe essa ingenuidade que tem que ser trabalhada. No final da conta, acho que, só para trazer, né? É a capacidade, de novo, né? De várias conversas que a gente vem tendo, é a capacidade cognitiva de Sim. a pessoa escrever aquele prompt, que é o contexto ou as melhores perguntas, né, que você faz para IA, e a resposta que tem, que nem você citou do caso lá do software do projetista, né? O cara colocou o dado ali, mas quando veio aqui tá 10 vezes maior. Como é que você não tem a capacidade cognitiva de ver se aquilo está correto, né? Então, você atrofia. Aquilo que você não é que nem músculo. Cérebro é que nem músculo. Aquilo que você não usa, atrofia. Acabou-se. E não só isso, né? Eu quero de novo citar o Guto Calamba, né? Porque o engenheiro bom realmente no mercado, que ele não vira Uber, né? Apesar da piada do Uber, né? É o cara que tem a habilidade cognitiva que nem você trouxe. A proatividade do cara ali resolver o problema é 5, 10, 15, 20 minutos para ele ter que resolver e ter que fazer, né? E a parte social, né? Que está lidando com as pessoas, né? E uma coisa fundamental hoje em dia é a resiliência. Porque não é fácil conviver com tudo isso. E faz parte. E às vezes você vai errar e vai cair. E faz parte do caminho. Né? Senão, eu estou na área de manutenção. Eu me lembro que na Ford, por exemplo, quando eu assumi, o forno era velho. Né? O principal forno. Então, estava tudo descontrolado, a gente deu treinamento técnico mais. Então, tinha opções a serem tomadas. O forno, ele queimou a resistência umas 8 vezes. Porque na hora que você trocava uma parte boa, como você tinha um tempo muito pequeno, você precisava de 4 dias, de uma semana para trocar todas as resistências do forno. Isso tá me fazendo ir longe, viu? Mas eu não lembro disso. Você precisava de uns 8 dias, uma semana para trocar. Não, a gente só dá 2 dias. Então, a gente trocava o equivalente a 2 dias. Botava resistência nova. Só que, em compensação, as outras estavam velhas. No que você mexeu, depois de 3 dias, queimava a outra parte. Então, ou seja, se a gente parasse e trocasse tudo de uma vez só, até para a própria produção teria sido muito melhor. Eu tive um caso específico, foi na Latasa, inclusive, 2.000 latinhas, e aí a máquina parava a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. A primeira máquina do processo. Aí depois começou a parar a cada 5 minutos. Foi 15, 10, 5, e aí monitorando. Eu disse, não, tem alguma bronca aí. Para. E 2.000 latinhas. Eu disse, para. A gente identificou o ponto e não estava nada montado, né? Então a gente tinha que desmontar a peça, levar para a bancada. Aí tinha um sensor com um fio bem longo, aí você tinha que puxar um, emendando no outro, e entra o gerente da fábrica gritando na sala: não, como é que você fez um negócio desse e tal? O técnico no meu lado, tremendo, disse, continue concentrado aí, esqueça ele. Não, você é doido, eu sou gerente aqui. Aí eu me lembro que o diretor chegou e disse, não, vem cá, vamos embora. A gente foi, o técnico tremia na minha mão. Aquela tremida dele podia romper o cabo. Se rompesse o cabo, era uma semana de fábrica parada. E o que é uma semana de fábrica, né? Vou supor aí, sei lá, 2.000 latinhas, vamos dizer que é 5 centavos 2.000 latinhas por minuto aí, multiplica aí por 24 horas, por 7 dias, e aí você... E 360 dias por ano. Você não tem folga. Aí por que 360 dias por ano? Porque os outros 5 é parado de manutenção. Obrigatória. Obrigatório. Não tem ponto de correr. Então esse é um processo contínuo. Patrício, infelizmente, né, muita história, muita coisa boa. Vamos ter que fazer a parte 2 aí para ver todas as histórias. Acho que a gente acabou derivando muito o assunto, né? Acho que faz parte. O importante é o conteúdo enriquecedor. Mas infelizmente a gente está chegando próximo ao fim. E aí a gente tem algumas perguntas que a gente sempre faz. E eu queria começar te perguntando, para você, qual é a importância do network para a formação da carreira de um engenheiro?
Rapaz, eu acho fundamental. Inclusive, esse trabalho que vocês estão fazendo pelo Grupo Equation, de resgatar e fazer esse contato, porque a área de engenharia, há muito tempo, ela vem sendo desprezada no país. A gente tem vendo cursos sendo fechados de engenharia. E não é que falte vaga de engenheiro no mercado. O Brasil precisa de engenharia. E quanto mais a tecnologia cresce, mais de pessoas de engenharia, de engenharia de forma geral, né? E entra a computação, entra tudo. O que a gente tem hoje, aí precisa tomar muito cuidado, eu chamo de paradoxo da tecnologia. Quanto mais a tecnologia evolui, mais ela precisa de gente competente para gerar a próxima onda tecnológica. O problema é que tem um efeito colateral. Quanto mais a tecnologia evolui, mais as pessoas estão ficando acomodadas com a tecnologia, e no que elas ficam acomodadas, vai faltar gente para a próxima onda de desenvolvimento. Ou seja, é isso que eu falo paradoxo. Quanto mais você evolui, mais precisa de gente preparada para lidar com aquela tecnologia, né? Veja a quantidade. Vamos pegar um exemplo simples. Coreia do Sul. Há anos atrás, vamos botar 50 anos atrás, Coreia do Sul era lá atrás. Não se equiparava com o Brasil. Né? Onde é que está a Coreia do Sul hoje? Lá na frente. Referência Coreia do mundial. Sul, compara a Coreia do Sul em tamanho em relação ao Brasil. Vê quantas marcas de carro a Coreia do Sul coloca aqui. Tá certo? Vê a tecnologia meu carro de é ponta coreano. que ela desenvolveu. Né? Vê até em cultura, o K-pop aí crescendo, dorama. É um país minúsculo. Netflix tá cheio de coisa do Coreia do Sul agora. Quantos carros nacionais nós temos? Tivemos só o Gurgel. Né? Ou seja, um país com... No que é que a Coreia do Sul investiu? Na área de formação tecnológica. No que é que a China investe? Formação tecnológica. O que é que a Índia... Em todo canto do mundo que você for, você vai encontrar indiano. E matemático. Os caras são referência, E são estatística e matemática. pesados. Eu nunca esqueço. Pronto, na faculdade mesmo eu estava estudando cálculo. Estava estudando cálculo com o professor do MIT, no YouTube, de graça, e o professor era indiano. Eu tive um colega que ele fez doutorado lá. Disse, Patrícia, aí ele voltou. Eu estava indo na Federal. Rapaz, eu tinha um colega indiano lá, que era coisa. Por quê? Porque o país, a economia indiana é complexa, né? Basta você ver o trânsito na Índia, né? Já desiste, você acha o de Recife ruim, quando você vê o indiano já não dá para mim. Mas, pelo problema, população imensa, né? Então, recursos escassos. Então, na hora que ele pega uma oportunidade, né? E eles investem nisso, de ir para uma escola de qualidade, ele dá a alma por aquilo. Esse Patrícia, a gente ia para um barzinho, ia no domingo e tal, lá vai. O cara tava lá, estudando, desenvolvendo, tá certo? Matemática, pega outra coisa, fechava um professor, pegava um projeto, uma coisa outra. Ele não largava. E ele voltava pro país dele. E desenvolvia. A Índia, ela pode ter seus problemas sociais. Mas a Índia já botou o quê? Foguete. Foi pra Lua. A China... Tem até vários CEOs indianos, né? O da Google é indiano, né? Tem também presidente, acho que da UK, né? O primeiro-ministro, se não me engano, ele é indiano também, né? Então... São altamente... E eles correm atrás. Isso é interessante que a gente começa a estar conversando aqui, então, de repente, eu começo a conversar com o outro, um assunto diferente, aí ele já capta, ele falando indiano, né? Aí ele já entrava na conversa. O que é que vocês estão falando? O que foi isso? Ou seja, ele se interessava por tudo, por quê? Porque quando ele voltasse, ele ia aplicar no país dele. Então, a China foi por essa área. Então, a China, quantos engenheiros são formados na China? Quantos engenheiros são formados na Coreia? Japão, por exemplo. Índia, Estados Unidos, nem se fala. Alemanha, Rússia. E o que mais se forma no Brasil? Advogado. Nada contra o pessoal de direito, tá certo? Mas aí, então, a gente fica com muito problema. E Estados Unidos é forte na parte de direito também, viu? E falta pessoas da área de tecnologia. E para onde... Senão a gente vai ficar como o quê? A gente vai ficar sempre como um fornecedor de commodities. Tem a sua parte boa? Tem, mas até na área de commodities, né? A área de agropecuária no Brasil cresceu devido ao incentivo em pesquisa nessa área de engenheiros químicos, engenheiros agrônomos, engenheiros de pesca. Então, o Brasil, em termos de agropecuária, ele tem tecnologia de ponta. Por quê? Porque se investiu nessa área. Então, acho que agora, da Covid para cá, essa parte de ciência foi muito negada, mas começa a se investir mais nisso aí. E a própria academia começa a pegar também aquele raciocínio americano. Olha, eu não quero só fazer uma pesquisa para gerar um paper para ser publicado e depois acabou. Se eu ganho um prestígio, sim, mas e aí? O que é que isso contribuiu com a sociedade? Uma coisa é você inventar.
Mas uma invenção só se torna inovação se ela se tornou prática e gerou recurso. Senão ela é só uma invenção, tá certo? Eu acabei de vir Eu vim do CETENI, que é o Centro de Tecnologia do Nordeste, que fica aqui perto da Universitária. Então ele fez... A semana que vem vai ser a SBPC, né? Começa no domingo, vai ser aqui na Universidade Rural. Então, em termos de ciência, está fervilhando isso aqui. E uma coisa essencial é exatamente essa questão. O Marcelo Carneiro Leão, que hoje é o diretor do CETENI, ele usa o seguinte, olha, a gente tem que partir do paper ao PIB. Porque o foco não é só fazer paper para sair em revista internacional, mas pegar com que aquela pesquisa gere um produto que traga uma solução para a sociedade. Né? Mas falta dinheiro. Às vezes não. Eu estava no fórum Deep Tech semana passada, foi semana atrasada, e uma das coisas ditas até para o diretor de inovação da Secretaria da SECT, que trabalha muito bem nessa área aqui hoje em Pernambuco. Ele disse, olha, a gente já teve edital aqui que a gente devolveu dinheiro para o governo. Por quê? Porque as propostas que fizeram de pesquisa eram na área de desenvolvimento de mídia social. Para quê? Não falta problema, então vamos correr atrás dos problemas. Porque na hora que você pega a ciência e tecnologia e aplica num problema, você não só resolve o problema, como você cria uma empresa que vai difundir aquela tecnologia e vai gerar emprego. E vai gerar emprego e vai gerar mais vaga para engenheiro e vai estimular a surgir novos engenheiros e volta e você gera um ciclo virtuoso, não um ciclo vicioso como a gente tem hoje. Então isso é questão fundamental. Patrício, dentro disso, se em 60 segundos tu pudesse dar um conselho para o engenheiro que está se formando agora ou que está querendo transição de carreira, qual seria? Continue estudando. E que não fique só preso na sua área específica. Ou seja, se você ficou em mecânica, só faça mecânica. Se fez civil, só faz civil. Não, procura ver exatamente a transversalidade. Né? Por que você não vê... O iPhone não foi desenvolvido naquele formato porque o Steve Jobs era um engenheiro. Não, ele fez um curso de design que não tinha nada a ver na época, então ele prezava pelo quê? Prezava pela praticidade. Essa praticidade gerou o iPhone, que desbancou na época, me esqueci o concorrente. BlackBerry. O BlackBerry, que era o top of mind. Né? A mesma coisa aconteceu com fotografia, o famoso caso da Kodak. Né? A Kodak, ela desenvolveu a fotografia digital. Eu disse, mas isso aqui não vai vingar. Né? Então ela tinha tecnologia, mas não confiou. Os outros foram, desenvolveram. Aí chega o Steve Jobs, põe no celular. Quem é que compra máquina fotográfica hoje? Até aquela GoPro, tá pedindo de falência agora há pouco, né? Que era muito utilizada em motoqueiro e tal, lá vai. Por quê? Porque hoje tem no celular. Né? Então a questão da convergência, a questão do ecossistema hoje em dia. Então isso é extremamente importante. E eu acho que isso aí até responde aquela pergunta, não sei se eu respondi com relação à importância do network. Né? Hoje em dia as tecnologias, elas estão tão interligadas que não adianta você fazer só uma tecnologia específica. Você monta um ecossistema de apoio a isso. Então você tem um sensor de água, por exemplo. Esse sensor de água, você precisa de um sensor de solo, que isso aqui vai ser utilizado numa lavoura, tudo bem, mas como é que eu vou me comunicar e mandar a informação do sensor? Porque ou eu saio pegando a temperatura do solo, ou seja lá o contaminante que estiver ali, ou eu traduzo isso num sinal elétrico que vai ser transmitido para uma central, que vai aparecer na frente de alguém, num dashboard, ou um BI, como chamam, tá certo? Ou, mais ainda, alguém começa de repente a espalhar, já que a gente falou na parte de agrícola, começa a espalhar defensivo agrícola numa plantação. Antes de exportar, né, você tem que passar por um laudo para ver se aquele material está contaminado. Mas o laudo é o seguinte, não está contaminado, vende, está contaminado, perdeu, amigo. Então, se na hora que você está aplicando aquele defensivo agrícola, tem um sensor que diz, olha, se você continuar aplicando isso aqui, acende sinal vermelho, você vai perder essa produção. Você evitou o desperdício, evitou a contaminação. E quantas tecnologias estão envolvidas? O sensor, o rádio, tá certo? A computação. Essa multidisciplinaridade, é né? Multidisciplinar, tá certo? Então não é que você vai ter que saber tudo, não. Mas você vai ter que saber discutir com o outro o problema. Você tem que ter a visão geral. Agora, o básico é essencial. Você tem que ser um bom engenheiro, porque é a base. Tá. Mais alguma coisa? A gente tá chegando ao fim, Paulo, e eu acho que cabe aquela pergunta, né? É a pergunta de milhões, né? Que a gente sempre diz. E aí, se eu souber... Patrício, mesmo você que veio da área de manutenção, né? Mas você migrou para a área de gestão, depois para a parte de professor, né? Na parte acadêmica.
E aí você Voltei para a área de gestão. voltou para a área de gestão, né, de E hoje eu estou na empresas, parte de negócio, conexão. né? O que é que eu trabalho hoje? Eu não estou mais pelo ITEP, eu estou pela Rede Brasil Inova. Eu faço a conexão entre empresas de tecnologia com empresas tradicionais, tentando juntar qual é o teu problema, Com a solução, né? quem resolve o problema. Boa. E a gente põe os dois para conversar. E aí te perguntando, né? Mesmo que você, vamos dizer, começou na engenharia, saiu, né? Você Voltei. acha que e voltou, né? Você acha que a engenharia foi gratificante para ti? Totalmente. Porque a forma de pensar como eu tenho hoje, a forma pragmática, foi exatamente porque eu fiz um curso de engenharia. Como eu falei a você, a gente fez eletrotécnica, a pior engenharia que existe. Né? A pior em termos, mais difícil, porque é bem mais cálculo do ponto de vista matemático. Mas aquela história, se você já passou pelo pior, o que vier é troco. lucro. É lucro. É lucro. É lucro. Até que você vê engenheiro hoje, já vi engenheiro na área financeira, nem se fala. Na área financeira, na área de produção, na área até de RH eu já vi engenheiro. Na área de marketing eu já vi isso aí. Por quê? Porque não é a especificidade em si. E o que a engenharia ensina a fazer muito bem é qual é a causa do problema, qual é o problema em si. Porque você vai ter que atuar a partir dele ou evitar que ele seja um problema. É o que chama hoje, o pessoal dividia antes em especialista e generalista, né? Mas há pouco tempo criaram uma palavra que eu acho perfeita, que chama de nexialista. O que é um nexialista? Você procura o nexo das coisas. É você ver uma coisa funcionando aqui, aí você vai na frente e encontra outra aqui, aí você para e diz, olha, e se eu juntar essa com essa? Então você aprimora uma tecnologia existente que você às vezes nem imagina. E às vezes podem ser coisas completamente distintas, mas que tem uma interação e que pode gerar um novo produto, pode gerar uma solução. E aí essa capacidade cognitiva, né, que o engenheiro tem, que você mostrou, que a gente acaba resolvendo o problema, né? E é agradecer, né, Patrício, pela presença, por ter compartilhado um pouco dessa sua trajetória tão vencedora, que inspira tanto, né, Paulo? E assim, a ideia do Grupo Equations é sempre trazer isso, né? Pessoas com trajetórias diferentes, mas que são inspiradoras, que trazem tantas vitórias, tantas coisas boas que a engenharia trouxe pra gente. Então, muito obrigado, viu, Patrício? Eu que agradeço a vocês. Obrigado, viu, Patrício, por mostrar. E desejo que os alunos do ensino médio olhem com mais carinho a área de engenharia e fiquem certos que não é que eles vão terminar como engenheiros, mas ele dá um arcabouço, ele dá uma base que lhe permite fazer qualquer outra coisa depois. Obrigado, Patrício. Valeu. Obrigado, gente.